Ano passado ganhou 2 de 3. Esse ano tem um elenco ainda mais forte. Então, o Flamengo é, sim, candidato a ganhar a tríplice coroa. Óbvio que é dificílimo, é inédito. Nunca nenhum time na história do futebol brasileiro conseguiu isso, ganhar as 3 principais competições em uma só temporada. Mas que o Flamengo tem condições, tem. E também como a gente avalia de forma muito positiva o que ele pode acrescentar para o rubro-negro. O Alan é um jogador muito bom. Se você, fã do esporte, quiser buscar, você vai descobrir declarações do Klopp falando muito bem sobre o Alan, porque o Alan foi jogador do Liverpool, porque o Liverpool não conseguiu colocar para jogar por questões burocráticas. E aí... Meu querido, confira esse vídeo até o final, porque ele tá recheado de notícias do Flamengo. Tem aí o Mário Marra dando uma verdadeira aula de futebol, explicando como o Alan pode se encaixar nesse time do Flamengo. E o João Guilherme, como sempre, dando uma verdadeira aula, palestras, aulas e palestras nos comentários aí sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, chegada de reforços. Que Flamengo é esse do segundo semestre? Embalou de vez? Pode entregar as taças? Calma, né, rapaziada? Vamos assistir que tá bacana. Então dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, pô, dá essa moral, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like fortifica demais o nosso canal, deixa o teu comentário também, que eu vou dar um coraçãozinho aí no teu comentário, dá uma lida aí na rapaziada, então assiste o vídeo até o final, fiz um compilado, né, uma união de programas aqui, um bem bolado de programas pra você conferir, pra você assistir, beleza? Tranquilão? Então vambora com as notícias atualizadas do Mengão. Olha a cara dele todo de feliz ao lado do Jorge Sampaoli. Para isso eu chamo o Pedro Henrique Torre para falar sobre esse mercado do Flamengo, mais especificamente do Alan. Pedro. Tudo bem, Mari? Mais uma vez, boa tarde aí a todos, um abraço a todos no estúdio. O Alan, que com essa cara de esse sorrisão aberto aí, virou até meme nas redes sociais, né? Fizeram um fio no Twitter com várias fotos do Alan só de sorriso de orelha a orelha, desde o momento que chegou no aeroporto no Rio de Janeiro até o Ninho do Urubu, as fotos com ele com a camisa rubro-negra, só sorrindo bastante, muito satisfeito, ao que tudo indica, de estar no Flamengo. O contrato assinado vai ser apresentado nessa semana, mas dificilmente vai ser relacionado para essa partida de amanhã contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, embora já esteja aí regularizado e tudo mais, porque ele não joga desde 15 de março. Fratura por estresse na coluna, passou um tempo grande se recuperando, depois teve toda a questão da negociação também, então é um jogador muito desejado pelo Sampaoli e assim como o goleiro Rossi, ele vai ficar um tempo aí passando, enfim, por uma readaptação para tentar ganhar um pouco de ritmo, um pouco de ritmo, entrosamento com os companheiros, é diferente do Luiz Araújo, que já vinha mais na temporada jogando, atuando e pode até ser relacionado para amanhã. O Gabigol, rapidamente, o Gabigol e também o Léo Pereira não treinaram na manhã dessa terça-feira, não foram a campo, então dificilmente vão encarar o Atlético Paranaense. Mas essa chegada do Alan, ela anima demais o Sampaoli e toda a torcida rubro-negra, é um jogador muito desejado e o próprio Alan já falou sobre isso nessa sua chegada ao Ninho do Urubu. Depois o Marcos Braz também falou um pouquinho sobre como foi essa negociação com o Atlético Mineiro, o Flamengo pagando 8 milhões, pouco mais de 8 milhões de euros por esse jogador tão desejado pelo Sampaoli. Vamos ouvir os dois agora. Estou impressionado até agora e tenho muito que conhecer ainda, um dia só não deu para conhecer tudo. E aos poucos é ir convivendo, me adaptando e estou muito feliz de estar aqui e agora é dar continuidade no trabalho. Então, foi muito rápido hoje, né? Porque exame, fiz vários testes, não tive muito contato ainda com o elenco. Claro, cumprimentei todos, desejaram boa sorte, enfim, mas a partir de amanhã eu acho que eu vou ter um contato maior, mas todos foram queridos e vim para ajudar, vim para somar, sou mais um e vamos conquistar títulos juntos. O Flamengo cumpriu todos os processos, todos os protocolos de uma forma honesta, correta e transparente. O primeiro pedido de números do Atlético foi o maior do que o Flamengo contratou. Foi uma negociação
longa em que os bônus ficaram bastante tempo na mesa para serem solucionados. A gente entendeu a posição do Atlético, a gente tinha as nossas posições, e isso aí com calma, com tranquilidade, foi dirimindo e deu tudo certo. Pedro, a gente aproveita e coloca na tela aqui os números do Alan e os volantes do Flamengo em 2023. A comparação, então, em jogos como titular e as interceptações. E a gente tem as médias por jogo. A média do Alan, né, 8 jogos, 8 como titular, e aí 4,6 a média de interceptações. E olha o aproveitamento em passes, 91,3%. O Thiago Maia tem 89,5%, aí o Pulgar também essa mesma média, e o Vidal tem 90,2%. De aproveitamento em passes também, que são aqueles passes que começam as jogadas. Por isso, Mari Pereira, eu te deixei um pouco abandonada, mas eu volto com você, tá, minha amiga? Porque é o seguinte, também peço licença para o Pedro Henrique Torre, a análise do Alan, para explicar por que é tão comemorado pelo torcedor do Flamengo e também como a gente avalia de forma muito positiva o que ele pode acrescentar para o rubro-negro. O Alan é um jogador muito bom. Se você, fã do esporte, quiser buscar, você vai descobrir declarações do Klopp falando muito bem sobre o Alan, porque o Alan foi jogador do Liverpool, porque o Liverpool não conseguiu colocar para jogar por questões burocráticas. E aí passou por diversos empréstimos, até que volta para o cenário nacional, base do Inter, para o Fluminense. E do Fluminense para o Atlético, do Atlético para o Flamengo. Aqui eu estou tentando mostrar... Opa, deixa eu voltar aqui. Você viu que eu já estava adiantando, né? Eu já estava colando. Estou tentando mostrar um pouquinho do funcionamento do Alan em campo. Tá. Comparando todos os jogadores do setor no Flamengo, para mim o Alan tem um ponto de muito destaque em relação aos outros. É o mais rápido de todos. É um jogador que está pronto para a recuperação da posse da bola. Opa, deixa eu ajudar a minha defesa. Aqui a gente vai ver Libertadores atual. Jogo do Atlético contra o Milionários, lá na Colômbia. Milionários tentando fazer uma saída de bola. Você vai aparecer, opa, o volante recebeu? Perceba a encurtada que tenta dar o Alan na jogada. Aqui, né? O Alan... Está aqui. Recebeu o volante? O Alan já vai para cima, para encurtar. E continua a jogada, o Atlético recupera a posse da bola, não perca o Alan do seu radar. Ele está na posição adiantada ali. Ali ele não é um volante, ele está tentando participar do jogo. Vale como destaque, nesse jogo o Atlético jogou com 2 volantes, com o Otávio e com o Alan. Ele foi mais 8 que 5. E ele vai, aciona, recebeu a bola, toca de primeira. Aciona o Hulk e ali o Hulk não conseguiu concluir. Esse é um dos lances. Outro lance mostrando versatilidade do Alan. Jogo do Atlético contra o Carabobo, na atual Libertadores. Vamos lá localizar o Alan. Tá aqui no cantinho da tela, né? É aqui, né? Vamos ver o posicionamento. O time está jogando. Opa, perdeu a bola. Esse é o ponto. O Atlético estava jogando, perdeu a bola. Olha o posicionamento do volante. Rápido para ler o jogo e se posicionar entre os jogadores de defesa, dando um balanço defensivo eficiente. Perdeu a bola, ele está lá. É volante que vira zagueiro. Sabe sair jogando, sabe defender. Aí o Carabobo tenta fazer a jogada e eu estou observando o posicionamento dele, bem tranquilo, no meio dos zagueiros. Que caso essa bola fosse em velocidade e tentasse avançar, o Alan ele seria o cara para o corte, para o bate. O Gemerson estava voltando ali, não sei quem mais ali, estava tentando voltar para a linha de defesa, certo, Marra? Certo. Fui para a Libertadores do ano passado, contra o Independente Del Valle, no Mineirão. Atlético e Independente Del Valle. Vamos lá pegar, olha ali o Alan, carregando a bola, lado direito de defesa, perna de ataque, perna esquerda, lado direito, joga dos dois lados, joga por dentro, é um jogador muito participativo e passe em profundidade. Faz. Ele tem muita qualidade do passe. E olha ele lá pelo lado, percebendo o momento correto, enfiada de bola, gol. Assistência não é uma grande característica, não é acentuada a característica ofensiva, com gol, não fez nenhum com o Atlético, e assistência. Mas sabe jogar. Se o jogo oferecer espaço, ele constrói. Vou voltar com o Pedro Henrique Torre, porque essa também é uma questão importante para o meio de campo do Flamengo, né, Pedro? O Alan, ele dá essa intensidade, que, principalmente na questão defensiva, mas também para acelerar o jogo quando precisa para começar as jogadas do Flamengo. E sem a bola também. Sem a bola, para mim, ele é o mais rápido de todos. Exato. É um volante muito bom e muito ligado. No sistema defensivo e ajudando, quando pode, o sistema ofensivo, Pedro.
Por isso o São Paulo queria tanto essa peça, né? O São Paulo desejava tanto o Alan, trabalhou com ele no Atlético Mineiro, então queria demais esse jogador. Quando a gente conversa, era um jogador que, de fato, ele pedia bastante, assim, o Flamengo fazer esse esforço e tentar de todas as maneiras. Teve até um momento ali que parecia que tinha esfriado a negociação, naquela turbulência de troca de técnico no Atlético Mineiro, mas o Flamengo seguia firme ali na tentativa de trazer o Alan justamente por conta dessa importância. Conseguiu acertar ali o seu meio de campo mais com o Pulgar também, que tem essa característica de ter um passe de qualidade, sabe sair construindo também, já deu algumas assistências, é um jogador reencontrado pelo Sampaoli ali no elenco rubro-negro, depois de sofrer com algumas lesões, e talvez nesse encaixe aí o Alan consiga entrar na vaga do Thiago Maia mesmo, fazendo um meio de campo de muita qualidade, justamente nessa pegada, com recuperação também, sabendo construir o jogo, dando muita qualidade no passe. Você imagina ali um Alan, Pulgar, o Gerson também nesse meio de campo, então é muita qualidade, tanto para defender quanto também para construir esse jogo que o São Paulo preza tanto, né? O amor pelo balão. Com certeza. Pedro, obrigada, viu, pela sua participação e pelas informações. E Mari, teve um momento ali do Alan no Atlético, porque ele passa por vários processos ali dentro do Atlético. No início, ele era tanto esse cara mordedor, que é para isso que ele foi contratado, é um cara para dar esse equilíbrio no meio de campo, que era um desespero que todo jogo ele era expulso. Não era? Todo era cartão. E aí acontecia um lance, já ficava assim, nossa, Alan não vai. Porque ele ficava com cara de maluco, sem sacanagem. Eu gosto desse estilo. Desse estilo, né? Que é muito o estilo do São Paulo. Olhão arregalado em cima. Esbugalhado, porque ele tava ali pra morder. E falta esse cara, né, no Flamengo isso. hoje. Falta muito ponto, esse cara, né? no Flamengo hoje, assim. Sem esse olhão esbugalhado, o João Gomes era esse cara que, assim, ele... Assim, você pode perder a bola, mas eu não vou te perder de vista. Então, assim, o Alan é mais ou menos isso, né? Você vai perder a bola, mas eu tô aqui, ó. E eu vou fazer de tudo para chegar rápido possivelmente. E aí, eu acho que ele ganha essa possibilidade, claro que vai passar por esse período, né? Da recuperação, não só da lesão, tá tudo ok, mas de campo, de bola, enfim. E aí, a gente tendo ali na nossa memória tão recente o desempenho do Alan, esse jogador que eu acho que ele não fica exatamente só restrito a isso, sabe? Assim, vai, claro, contar com um estilo de jogo do Flamengo que é o jogo do São Paulo de ter a bola cada vez por mais tempo, né? Então não precisar necessariamente ser esse cara que vai correr para trás para ajudar a defesa. É um problema ainda nesse sistema do Flamengo, ainda quando tem, né? Enfim, desliga completamente. Red Bull Bragantino, aí ninguém funciona. O Alan vai ficar ali perdido e vai cansar, não tem, né, condições de oferecer um jogo. Né? Não tem condições de oferecer um jogo assim para ele, né? É um jogador que qualifica demais o elenco e, para mim, com muita possibilidade de ser titular. E ele evolui nesse quesito dos cartões também, né, Marra? Num período que ele toma muito cartão, que ele faz muitas faltas, ele começa a ter maturidade também. O time não ajudava também, né? No início, é isso. Não ajudava, e aí, com o time melhor encaixado, ele vai bem, nem teve expulsão depois. Sim, né? ele melhora muito. Ele é um cara que chega junto, que faz falta, tudo, mas isso está no contexto do futebol. E ele pode jogar com esse 5 e com esse 8 também, né, Marra? Sim, eu prefiro mais de trás. Ele era muito do início das jogadas. E ele pode liberar muito, dependendo da formação que o São Paulo usar, um Gerson. Porque no Atlético fazia muito isso, era Alan e Jair. O Jair, às vezes, fazia muito gol porque ele tinha liberdade de pisar na área. Sim, e o Alan dava o balanço. E o Alan dava o balanço. Do Flamengo pode acontecer muito isso. Libera um Arrascaeta, vai tranquilo. Um Gerson pode subir com mais tranquilidade, se for jogar com 3 atacantes de alguma forma. E o Alan dando esse equilíbrio, uma liberdade para a qualidade ofensiva do Gerson. Cada vez mais, com o passar do tempo, o Gerson é menos esse volante fixo, enfim, né, inclusive com o Sampaoli, se qualificou para ser muito mais um meia com a qualidade de chegada também. Então, acho que sim, acho que a tendência é crescer ainda mais o jogo até do Gerson. E o quanto o Alan também pode agradar até o clima do Sampaoli, né, Marra? Pô, é um jogador que ele conhece, que ele gosta. Às vezes é importante dar essas peças para o treinador também ficar satisfeito, né? Sim, a cara vai mudando também, né? Ele vai... tinha aqueles memes lá de que ele ia pedir 10, 15 jogadores. O Flamengo entrega, o Flamengo passa aos jogadores. E é um jogador jovem, de mercado, de experiência e que ele já conhece. É uma grande contratação do Flamengo. Também acho, baita nome. O Flamengo entrando no rumo, e parece que está entrando, e daqui a pouco a gente pode até explicar por que isso está acontecendo, e eu tenho um diagnóstico sobre isso. Mas o Flamengo, com o elenco que tem,
ele pode buscar as 3 competições. Por exemplo, qual era o meu papo com o Alain Bimadi aqui fora? A gente estava falando sobre um time B do Flamengo, um time reserva do Flamengo. E qual seria esse time? Eu estava escalando aqui com o Alain Bimadi. Rossi, Varela ou Mateuzinho, Davi Luiz e um zagueiro que virá, e se não vier, tem o Pablo ou o Rodrigo Caio, e Felipe Luiz. Aí no meio campo, você colocaria Thiago Maia, Vitor Hugo, Matheus França, Everton Ribeiro. E no ataque, Pedro e Luiz Araújo ou Cebolinha. Pô, esse time... Isso que você nem falou de Matheus Gonçalves, tá vendo? Eu não falei em Matheus Gonçalves, Vidal já ficou para trás, nem se fala mais nele. Esse time que eu sei aqui agora é um time que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo título da Copa do Brasil e pelo título da Libertadores. E aí eu estou imaginando um time principal do Flamengo como... Verdade. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Alan, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Muito forte. Gabigol e Bruno Henrique. Com esses 2 times, fora outras peças que tem para compor o elenco, Matheus França, Vitor o Flamengo tem condições de disputar as 3 taças. Tem. Como no ano passado, ele teve também. Só que num determinado momento, ele acabou falhando em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e o Dorival fez a escolha de optar pelas Copas, mas o Flamengo poderia ter continuado no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ano passado ganhou 2 de 3. Esse ano tem um elenco ainda mais forte. Então, o Flamengo é sim candidato a ganhar a tríplice coroa. Óbvio que é dificílimo, é inédito. Nunca nenhum time na história do futebol brasileiro conseguiu isso, ganhar as 3 principais competições em uma só temporada. Mas que o Flamengo tem condições, tem. E aí eu acabo respondendo ao nosso Maurício, né, que mandou uma mensagem aí carinhosa. Eu acho que o Flamengo ele começa a embalar. Ele começa a embalar. E por que ele começa a embalar, Alain Bimadi? Na minha opinião, vale lembrar que o Flamengo ele vinha crescendo antes da data FIFA, 10 partidas sem perder, aí veio a data FIFA e aquela atuação decepcionante contra o Bragantino, que o Bragantino aproveitou e goleou o Flamengo por 4-0. Após aquele jogo, o Sampaoli deixou transparente a sua decepção com o time e com o que tinha acontecido. E a partir dali, recados importantes foram passados. Jogo seguinte, Vila Belmiro. Arrascaeta foi para o banco. Thiago Maia foi para o banco. Pedro ficou no banco. Aí, depois do jogo, vitória do Flamengo 3-2. Na coletiva, perguntaram, você poupou o Arrascaeta? Ele chegou e falou assim, não, eu não poupei o Arrascaeta, não. Eu imaginei um time para esse jogo sem o Arrascaeta. Ele ficou no banco de reservas por opção técnica. Mandou o recado. Jogo seguinte, Alcas. O que ele fez? Opa, dessa vez quem vai jogar é o Pedro, o Bruno Henrique joga, Arrascaeta, você está voltando. Gabigol, banco. Aguarde a sua oportunidade. Mandou o recado. Estamos falando de Gabigol e Arrascaeta, hein? 2 dos maiores jogadores da história do Flamengo. E aí, o que aponta o noticiário com esses recados sendo mandados? Arrascaeta um jogo no banco, Gabigol outro jogo no banco, Luiz Araújo está chegando, o Alan está chegando, o Rossi já chegou, o Claudinho pode vir, De La Cruz, o Flamengo não desistiu. O Flamengo está melhorando o seu grupo, aumentando a competição e trazendo jogadores que o Sampaoli pediu e gosta. Ou seja, o recado foi o seguinte, Alain Bimadi e amigos do Zona Mista da S1 Live. Não tem vaga cativa
e a competição vai aumentar. Está chegando gente boa aí que eu gosto e confio. Então joguem, porque se não jogarem, não estarão garantidos no time principal. E a partir daí, Alcas, grande atuação, apesar da fragilidade do adversário, mas grande atuação. Vale lembrar que o Flamengo já enfrentou equipes frágeis na temporada e foi um fiasco. E contra o Fortaleza, que é uma boa equipe, uma das melhores do futebol brasileiro atualmente, uma atuação muito boa de novo. Ou seja, eu acho que esse conjunto de coisas pode fazer com que o Flamengo realmente embale na temporada. A rapaziada vai ter que jogar, porque senão tem gente para ocupar a cadeira, viu, Alan? Pera, concordo em número, gênero e grau com o João Guilherme. Não tem, como sempre, né, assertivo nas colocações dele. Não tem o que dizer, cara. Assim, o Flamengo realmente parece que aquele jogo lá do Red... Pedrão tá iludido. Calma, velho. Calma, deixa eu falar. Parece que aquele jogo lá contra o Bragantino foi um ponto fora da curva, né? Agora, o que me assusta de repente, né? A tríplice coroa, beleza. Mas é essa janela dos árabes, que só fecha no dia 20 de setembro. Aí já estão querendo o Pedro. Aí já ouvi conversa aí que os caras querem o De Arrascaeta também. Porque quer fulano, quer ciclano. Aí isso realmente me deixa preocupado. Espero eu que o Flamengo não ceda realmente e não venda ninguém. Ficamos com as notícias do Pedro Torre também. Então, Alan, Luiz Araújo regularizados, já podem ir pro jogo, né? Gabigol, Léo Pereira e França fora, né? Não treinaram com o grupo Rossi, ainda depende da chegada do documento lá de transferência internacional para ser regularizado, tá? Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.